Seja então muito bem-vindo à primeira emissão do programa A Jogada, onde vamos dissecar nos próximos minutos a atualidade desportiva do nosso clube, com especial destaque para os resultados do último fim de semana. Começamos pelo Campeonato Nacional da 2ª Divisão, Zona Sul, onde a formação de Reguengos de Monsaraz obteve um empate a 1-1, num jogo muito difícil, em que a equipa de Reguengos esteve reduzida a 10 jogadores durante toda a segunda parte, mas onde um golo de Jean Carioca, já nos instantes finais da partida, marcado na transformação de uma grande penalidade, permitiu aos comandados de Paulo Simão somar um ponto e continuar a acalentar a esperança da manutenção na 2ª Divisão. Segunda Divisão que teve ontem a jornada 23, com os seguintes resultados: Caldas 1, Atlético de Reguengos 1, Mafra 0, Voltano 1, Estrela de Vendas Novas 2, Monsanto 0, Juventude de Évora 3, Fátima 1, Turizense 1, Torriense 1, Oriental 2, Sertanense 0 e 1º de Dezembro 1, Carregado 3. Na classificação, o Torriense continua líder com 47 pontos, seguido do Oriental com 45 e depois 3 equipas com 42 pontos: Carregado, Pinhal Novense e Fátima. Com 37 pontos no 6º lugar surge o Mafra, com 34 pontos o Estrela de Vendas Novas e o Voltano. Com 31 na 9ª posição está o Sertanense e em 10º está o Juventude de Évora com 27 pontos. O 11º é o 1º de Dezembro, tem 24 pontos e a nossa equipa surge na 12ª posição com 23 pontos. Abaixo da linha de água estão o Turizense e o Monsanto com 21 pontos, o Moura com 19 e o Lanterna Vermelha é o Caldas com 13 pontos. No próximo fim de semana realiza-se a 24ª jornada, com os jogos marcados para domingo às 15 horas. Monsanto, Caldas, Carregado, Estrela de Vendas Novas, Voltano, Juventude de Évora, Torizense, Moura, Fátima, Pinhal Novense, Torriense, Oriental, Sertanense, 1º de Dezembro e no campo Virgílio Durão, o Atlético Sport Clube recebe o Mafra, atual 6º classificado, com 37 pontos. Mas vamos falar do jogo de ontem, nas Caldas da Rainha, onde o Atlético empatou a 1-1, com o comentário à partida pelos repórteres da Unirádio, seguindo da reportagem efetuada no final do encontro junto dos dois treinadores. No início do jogo foi o Atlético que entrou melhor, voltamos a dizê-lo, naqueles primeiros 15 minutos o Atlético entrou muito bem e Pedro Barona podia ter inaugurado o marcador. Recordo-me daquele livro descaído aqui pelo lado direito, com Pedro Barona a acertar em cheio no vértice superior esquerdo da baliza do guardião do Caldas. O Atlético desperdiçava assim uma grande oportunidade para marcar. O Caldas depois começou a jogar mais no meio campo defensivo do Atlético, a equipa de Reguengos retraiu-se e o Caldas começou a crescer. Foi acreditando com rápidos contra-ataques e na primeira vez que chegou à baliza do Atlético, a equipa da casa meteu-se a vencer por 1-0 e o Atlético piorava ainda a sua situação, a perder, ficava reduzido à beira do intervalo com menos imunidade depois dessa expulsão de Rui Sousa, uma expulsão ao que parece por agressão de Rui Sousa ao jogador do Caldas. Mesmo a terminar a primeira parte, o Atlético saía para as cabines em desvantagem no marcador e também em desvantagem numérica com essa expulsão de Rui Sousa, com uma segunda parte para jogar e onde o Atlético tinha que tentar dar a volta ao marcador. Na segunda parte, o Atlético não jogou, a equipa de Reguengos não conseguia sair a jogar, não conseguiu criar lances de perigo e por isso mesmo o Caldas foi acreditando e poderia mesmo ter sentenciado a partida. Recordo um lance em que um jogador do Caldas cabeceou a bola por cima da trave do guarda-redes Bruno Costa quando estava sozinho. O jogador da equipa do Caldas estava sozinho, a bola vai-lhe à cabeça, mas foi muito para cima e acabou por burar-se essa oportunidade da equipa do Caldas sentenciar a partida nesse lance. O Caldas continua a jogar no ataque, continua a jogar em rápidos lances de contra-ataque, a equipa que estava a jogar em casa, a equipa das Caldas da Rainha, e estava a acreditar que poderia levar de vencida esta partida e chegar aos 3 pontos neste jogo frente ao Atlético de Reguengos. O jogo foi caminhando para o seu final e já muito perto do final da partida, aquele lance na grande penalidade foi num lance onde estava muita gente na grande área do Caldas e há um jogador do Caldas que joga a bola com a mão, infração cometida. Os jogadores do Caldas, algum parece, nem reclamaram muito, portanto, talvez o jogador do Caldas tenha mesmo jogado a bola com a mão e aí o árbitro da partida que viajou desde Lisboa a apontar para a marca de grande penalidade. Eu penso que até por sinalização do fiscal de linha que estava mais perto do lance, eu vi o fiscal de linha com a bandeirola no ar e a assinalar esse grande penalidade. O árbitro olhou para o fiscal de linha e assinalou para a respectiva marca. Jean Carioca, mais uma vez, tal como em Sintra, apressou-se a correr para a bola e o homem das bolas paradas para já na equipa do Atlético a dar esse empate precioso para a equipa de Reguengos, um empate que poderá ser importante. Foi, digo eu, um mal menor neste jogo frente ao
lanterna vermelha do campeonato. O Atlético, frente ao último classificado, tinha a obrigação de fazer melhor para sair desta zona de despromoção, vai continuar a ocupar essa zona, já que não venceu, podia ter aproveitado, já que o 1º de dezembro, ao que parece, estava a perder com o carregado por 3-0 e não somou pontos esta tarde, e por isso mesmo o Atlético assim ia encurtar apenas um ponto para o 1º de dezembro, para a formação de Sintra, e poderia mesmo ter, pela primeira vez esta época, ter alcançado esses lugares de manutenção nesta segunda Divisão Nacional Zona Sul, temporada 2011-2012. Não aconteceu, com o resultado acabou por ficar nesse empate a uma bola, divisão de pontos nas Caldas da Rainha, o Atlético tinha entrado bem no jogo, estava em desvantagem numérica e por isso mesmo Domingos até acaba por ser premiado com este ponto, que poderá ser importante nas contas finais deste campeonato. Quanto ao trabalho do árbitro José Quitério, deixo-lhe uma nota positiva nesta partida, naturalmente com alguns sims e alguns nãos, por isso mesmo deixo-lhe entre 0 a 5, deixo-lhe essa nota a 3 para José Quitério. Nós trazíamos o trabalho de casa feito, tínhamos as coisas que tudo mais ou menos controlado para iniciarmos este jogo e com calma tentarmos mais um dos nossos objetivos. Contudo, tivemos a infelicidade ainda na primeira parte do Rui ser expulso, condicionou-nos bastante a segunda parte, uma vez que este campo é muito grande, relva natural, estava completamente encharcado em água, inclusive havia poças dentro do campo. O campo é muito grande, estava muito calor e acho que, muito sinceramente, aquilo que os meus jogadores hoje aqui fizeram deu mostras qual é o valor deles, o brio, a vontade e o querer que eles querem em ficar na segunda divisão. Foi um lance decisivo esse da expulsão do Rui no final da primeira parte, condicionou a equipa para a segunda parte? Sim, condicionou-nos bastante porque obrigou-nos a mexer na equipa, a mexer no nosso esquema tático e depois eles jogam bem em casa, tem que realçar isso, pressionam muito e nós conseguimos, com a vontade e com o querer, conseguimos ao longo da segunda parte ir mantendo, ir tendo algum ascendente até chegarmos ao gol. Na próxima jornada a equipa de Reguengos volta a jogar em casa, a recepção à formação do Mafra, uma das equipas que é uma das equipas fortes deste campeonato. Na primeira volta o Atlético passou dificuldades em Mafra, acompanhei esse jogo e recordo-me, o Atlético perdeu por 2-0, poderá agora ser outro resultado. O Atlético, se quiser manter nesta segunda divisão, terá que vencer forçosamente os jogos que tem para disputar em casa. Sim, nós vamos tentar e vamos fazer tudo para conseguir ganhar o jogo e o nosso objetivo foi assumido dentro do balneário, é jogo a jogo, tentarmos cumprir aquilo que foi assumido. E o jogo do Mafra passa um pouco por isso, vontade, querer e ambição de vencer vai ser nossa 200%. Uma vitória neste jogo frente à lanterna vermelha do campeonato metia o Atlético numa zona onde poderia jogar, portanto, pela primeira vez esta época, coisa que o Atlético ainda não conseguiu, e poderia alcançar um lugar de manutenção. Ainda há muitas jornadas para disputar, cada vez menos, é óbvio. Acredita, e com este empate alcançado aqui em Caldas, que a formação de Reguengos vai manter-se nesta segunda divisão nacional. Vai ser uma luta até ao fim. Sim, acho que as pessoas que se acompanharam aqui hoje ao Campo do Caldas viram que aquilo que nós fizemos é dos jogadores que querem ficar na segunda divisão e trabalhamos para isso, inclusive, por exemplo, na parte final, o Pio estava sentado no banco, calçou as botas à pressa, entrou muito bem no jogo e até podíamos, numa parte final, estávamos para eles e quase podíamos ter feito 2-1. Acho que também, seria um bocado injusto para a equipa do Caldas, uma vez que eles também jogaram muito bem e jogaram sempre com um homem, mas agora, aquilo que nós fizemos dentro do campo, mostramos às pessoas que vieram aqui, os sócios e os simpatizantes, que esta equipa quer ficar na segunda divisão. Só aproveitar aqui a ocasião para agradecer aos adeptos que nos acompanharam, foram incansáveis em toda a partida, o jogo todo, puxaram pela equipa, chamaram por Reguengos, pelo Atlético e pedia também que agora no jogo com o Mafra em casa, os sócios, os simpatizantes e quem gostar do Atlético que comparecesse no campo. Não há vitórias no futebol para se conquistar as vitórias, tem que se meter lá dentro. Se houvesse um justo vencedor era o Caldas, porque ele praticou. Mas o futebol isso não existe. Existe sim dignidade, trabalho, luta, entrega. Perante isso, o Caldas foi superior. O Reguengos veio fazer o seu trabalho e muito bem. Há que dar os parabéns ao Reguengos. Já felicidades ao Reguengos e ao mister do Reguengos, o Sr. Paulo Simão. Futebol é isto. Quem não marca sofre, sujeitas a sofrer, e foi o que aconteceu com o Caldas. A sua equipa pareceu muito bem organizada defensivamente e depois, quando começou a ganhar confiança, a explorar jogadas de contra-ataque e começou a acreditar que podia levar de vencida este jogo. O Caldas tem vendido caras derrotas, tem muitas neste campeonato, mas tem vendido muito caras derrotas aos seus adversários. Vai ser assim até ao fim? Vai ser assim, repara, nós não podemos mandar a toalha ao chão. Temos que mostrar
o nosso valor, o nosso trabalho. Nós entramos aqui numa situação complicada, é um facto, mas isso não diga que nós vamos mandar isto abaixo. Não, vamos com dignidade, com trabalho. É uma equipa que está a assimilar aos poucos e poucos aquilo que nós pretendemos, está a melhorar, tem vindo a melhorar o nível futebolístico. Vamos ver. Era um jogo quase para o Caldas pouco havia já a acrescentar, já que a desvantagem é muita, mas numa vitória ainda poderia alimentar algumas esperanças, já que teria que ganhar os jogos todos até ao fim. Claro. Tarefa complicada, mas o Caldas, como se bate, era uma vitória que ainda poderia dar alguma esperança a esta equipa. É mesmo deitar o toalho ao chão no que diz respeito às contas da manutenção? É um pouco, mas é como digo, vamos complicar sempre alguém. Nós não vamos para os jogos para, olha, vem o último, vem o coitadinho, não. Nós vamos para os jogos para ganhar os jogos. Vamos fazer tudo para ganhar seja quem for. Não é fácil, não é fácil. Mas pronto, vamos lutar, vamos trabalhar até o fim. Sempre. Falamos agora de futebol juvenil. Começamos pelo Campeonato Distrital de Benjamins, apuramento de campeão, que teve na manhã de sábado os encontros da última jornada da primeira volta, a 7ª. O quadro completo de resultados foi o seguinte: Sport Boa Évora 6, Sporting de Viana 1, Atlético Sport Clube 2, União de Montemor 4, Estremoz 8, Redondense 3 e Lusitano de Évora 7, Juventude 1. No final da primeira volta, e quando falta disputar um encontro entre o Estremoz e o Lusitano de Évora, jogo adiado para o próximo fim de semana, a classificação é liderada precisamente pela equipa de Estremoz, com 16 pontos, seguido do Atlético Sport Clube com 15 e do Lusitano também com 15 pontos. Em quarto lugar surge o União de Montemor com 13, em quinto o Redondense com 10 pontos, em sexto o Juventude de Évora com 5, em sétimo o Sport Boa Évora com 4 e na última posição, ainda sem qualquer ponto, está a formação do Sporting de Viana. Como disse, no próximo fim de semana realiza-se o jogo Estremoz-Lusitano, jogo em atraso, e este campeonato regressa com a 8ª jornada apenas no dia 24 de março, com o início da segunda volta. E os jogos Sport Boa Évora Juventude, Lusitano de Évora Redondense, União de Montemor Sporting de Viana e Atlético Sport Clube Estremoz. Na manhã de sábado, em jogo a contar para a 7ª jornada da fase de apuramento de campeão do Distrital de Benjamins, disputado no campo Quinta da Tapada, a nossa equipa foi surpreendida pela União de Montemor por 4-2, perdendo a liderança do campeonato. Os comandados por Paulo Cameirão sofreram a segunda derrota na prova e desceram ao segundo lugar, num campeonato que se tem pautado pelo equilíbrio entre 4 dos 8 participantes. E certamente que a incerteza quanto ao campeão distrital desta categoria vai manter-se até às derradeiras jornadas. O primeiro período foi bem jogado, um bom ritmo, com ambos os conjuntos a desperdiçarem boas oportunidades, mas ao intervalo verificava-se um empate a 0. No segundo período surgiram os golos do Atlético, com a equipa de Reguengos a inaugurar o marcador por intermédio de Gonçalo, mas logo a seguir a equipa de Montemoro Novo restabeleceu a igualdade através de um bom remate cruzado. Os visitantes deram mesmo a volta ao resultado, já perto do final do segundo período, na sequência de uma recarga a mais um bom remate, que depois de bater na trave da baliza do Atlético, viu um atacante da equipa unionista introduzir o esférico na baliza do Atlético. Ao intervalo, o União de Montemor vencia por 2-1. No terceiro período voltou o equilíbrio à partida, com os jovens do Atlético muito perdulários, a não conseguirem desfeitear o guardião do União de Montemor, mas a perder pela margem mínima, tudo estava em aberto para o derradeiro período. O Atlético esteve mais tempo no ataque, mas a bola teimava em não entrar, e num alívio da defesa do União de Montemor, a bola viria mesmo a entrar na baliza do Atlético, depois de um chapéu de abas muito largas. Um rude golpe nas aspirações dos jovens jogadores do Atlético, que mesmo assim nunca baixaram os braços, e tudo tentaram para inverter o marcador. O União de Montemor sentenciou o jogo já nos instantes finais, depois da obtenção de mais um golo, que nasceu de uma jogada de insistência, onde o atacante da equipa União Montemorense apareceu sozinho na cara do nosso guarda-redes, que nada pôde fazer. Antes do apito final, e depois de um rápido contra-ataque do Atlético, Beatriz Cameirão fez o gosto ao pé e reduziu para 2-4. Resultado final de um excelente jogo de futebol. Os infantis do Atlético descansaram neste fim de semana, naquela que foi a jornada número 4 da fase final Grupo A do Distrital da categoria. A par do Atlético, também a formação do Concelho de Androal de Trena descansou nesta jornada. No entanto, realizaram-se mais 3 jogos que tiveram os seguintes resultados: União de Montemor 5, Borbense 3, Monte 8 4, Rio de Moinhos 2 e Monte Trigo 6, Bairro de Santo António, Geração Benfica 1. O Atlético lidera esta fase final Grupo A do Campeonato Distrital de Infantis com 9 pontos, 3 vitórias em 3 jogos, seguido do Borbense, do União de Montemor, do Monte Trigo e do Monte 8, todos com 6 pontos.
O bairro de Santo António, Geração Benfica, é o 6º classificado com 3 pontos e ainda sem qualquer ponto estão as equipas do Rio de Moinhos e do Trena. A equipa treinada por Fernando Mendes volta aos encontros oficiais no próximo sábado, às 10h30, defronta na cidade de Évora a equipa do bairro de Santo António, Geração Benfica, em jogo da 5ª jornada. Os restantes jogos são o Borbense Trena e o Rio de Moinhos União de Montemor, descansando nesta jornada as equipas do Monte Trigo e do Monte Oito. Ontem de manhã jogou-se a jornada número 12 do Campeonato Distrital de Iniciados e a formação do Atlético não foi melhor do que um empate a 1-1 diante do Borbense. Os restantes resultados da jornada 12 foram os seguintes: União de Montemor 13, Calipovense 0, Bencatelense 1, Lusitano de Évora 4, Trena 2, Estrela de Vendas Novas 4, Estremoz 1, Canaviais 1. Descansou nesta primeira jornada da segunda volta a formação do Alcaçovense. Com este empate a 1-1, o Atlético desceu à 5ª posição com 21 pontos, no campeonato que é liderado ex aequo pelo Estrela de Vendas Novas e pelo Lusitano, com 27 pontos, seguido pelo Estremoz e pelo União de Montemor, com 22. Em quinto surge a formação do Atlético Sport Clube, com 21 pontos, seguido do Borbense, com 20. Canaviais, 7º lugar, 11 pontos. Trena, em 8º, com 10. Alcaçovense, o 9º, com 7 pontos. O Bencatelense é o penúltimo, tem 4 pontos e na última posição está a formação de Vila Viçosa, o Calipovense, ainda sem qualquer ponto somado. No próximo domingo de manhã joga-se a 13ª jornada e o Atlético inicia o primeiro de 2 jogos consecutivos fora do Virgílio Durão. Desloca-se à cidade de Évora para defrontar a formação do Canaviais. Os restantes jogos são o Lusitano de Évora Alcaçovense, Borbense Bencatelense, Estrela de Vendas Novas Estremoz e Calipovense Trena. Descansa a formação do União de Montemor. No jogo de ontem, os iniciados do Atlético iniciaram a segunda volta, como já dissemos, com um empate em casa diante do Borbense. O jogo chegou ao intervalo com uma igualdade a 0 e no segundo tempo, Luís Belo, que regressou depois de longa ausência por lesão, fez o primeiro gol do jogo e deu alguma esperança ao Atlético de somar os 3 pontos. Mas nos segundos finais do encontro, já em tempo de compensação, o Borbense empatou e colocou alguma justiça no marcador, uma vez que pertenceu à formação visitante o maior domínio territorial e de posse de bola durante quase todo o jogo. A nossa equipa de iniciados atravessa uma fase difícil, com bastantes ausências por doença e por lesão, mas acreditamos que já no próximo jogo possa regressar às vitórias e continuar a discutir os lugares cimeiros da tabela classificativa. Para finalizarmos esta primeira emissão do programa A Jogada, vamos falar dos nossos júniores. Neste fim de semana não se disputou qualquer jornada do campeonato distrital, entramos nas 3 últimas jornadas do campeonato e daí a habitual paragem para acerto de calendário. Neste fim de semana, como disse, não havendo jogos, resta deixarmos a classificação na reta final do campeonato e já com a formação do Estrela de Vendas Novas a sagrar-se campeão distrital. A formação da cidade de Vendas Novas lidera com 33 pontos, 11 vitórias em 11 jogos, seguido pelo Sport Lisboa e Évora e pelo Arraiolense com 19 pontos. O Atlético Sport Clube é o 4º com 16, o Juventude é 5º com 13 pontos, 6º Borbense e Calipovense com 10 pontos e na última posição está a formação do Canaviais com 8 pontos. No próximo sábado regressa este campeonato distrital dos Júniores para a antepenúltima jornada e os jogos são os seguintes: Atlético Sport Clube Arraiolense, jogo a disputar às 15 horas da tarde do próximo sábado no campo Virgílio Durão. Borbense Juventude de Évora, Canaviais Estrela de Vendas Novas, um jogo onde se tocam os extremos da classificação, e Calipovense Sport Lisboa e Évora. E assim terminamos esta emissão do programa A Jogada, onde dissecámos o fim de semana desportivo das equipas de futebol do Atlético. Terminamos com a agenda para o próximo fim de semana, deixando uma saudação a todos aqueles que nos acompanharam.